Estás a ouvir bem também? Estou, também estou. Pronto, assim fica melhor também. Estás a ver? Ok. Olá, Fábio, então eu quero-te agradecer para já por teres vindo aqui, não é? E passares esse conhecimento daquilo que fazes e daquilo que é ser um life coach terapêutico e em que aquilo que podemos recorrer também nessas terapias para melhorar a nossa vida e resolver problemas de traumas. E eu te pedi primeiro então para falares-me um pouco de ti, não é? Como é que chegaste a este caminho, como é que sentiste que tens bastante novo, como eu estou a ver ainda, não é? E já para aquilo que vais contar e vais falar, vejo que já estás dentro de vários cursos, alguns anos já estás ligado a isso e desde novo que isso te aconteceu, não é? Sim, sim. Portanto, bem, começando a apresentar, o meu nome é Fábio Marreiros, eu tenho 26, fiz-os agora em março, e sempre, de certa forma, soube que o meu propósito e a minha missão nesta terra seria este, que seria ajudar as pessoas que precisam. Eu, desde muito novo, até cerca dos 16 anos, na altura eu queria ir para a tropa, queria ir para o exército, e a minha razão de querer ir para a tropa, na altura, quando era pequenino, era porque queria ir para missões na África e queria combater contra os terroristas, e era por isso que eu queria ir para a tropa. Ali aos 16 fiz um intercâmbio à Holanda, uma semaninha com a escola. Foi a primeira vez que saí do país e convivi com uma realidade nova e fez-me de certa forma abrir um bocadinho os horizontes. Foi aí que também decidi que já não queria seguir o caminho da tropa. Andei ali uns anos um bocadinho perdido, ali dos 16 aos 18, a tentar descobrir o que é que afinal queria fazer. Depois aos 18, no final do secundário, normalmente os jovens quando acabam o secundário têm aquele ano sabático. Eu tirei de certa forma 2 semaninhas, fui fazer um Interrail durante 2 semanas. Um Interrail, para quem não conhece, é viajar de comboio. Portanto, eu fui sozinho durante 17 dias, foram 8 ou 9 países da Europa e abriu muitos horizontes. Depois do Interrail eu percebi, ok, afinal o que eu quero fazer, a razão para a qual eu quero ir para a universidade é porque eu quero viajar o mundo e ajudar as pessoas. E então eu inscrevi-me num curso que na altura era Ciências da Educação, porque eu queria seguir cooperação internacional, que era para trabalhar em ONGs, ou seja, Sim. instituições para ajudar as pessoas. Depois, ali a meio da universidade, deu-me ali um pequeno clique novamente, o que é que eu andava cá a fazer na Terra, o que é que eu queria fazer do meu futuro, e na altura desisti a meio da universidade, no segundo ano, porque queria ir trabalhar e fazer, ou seja, tentar trabalhar nos meus sonhos, que na altura era o futebol, estar ligado ao futebol, e na música. A música para mim foi, ainda lancei três ou quatro músicas no YouTube. A música para mim era uma forma de eu mostrar e dar a minha mensagem e a minha palavra às Sim, pessoas. sim. E no futebol, jogavas futebol, era? Sim, jogava e na altura quando desisti da universidade ainda tive 3 meses mesmo focado a fazer treinos com um PT de futebol todos os dias, porque queria Eras mesmo. futbolista profissional. Sim, que quis mesmo arriscar, só que depois, passado 3 meses, ter saído da universidade e estar focado na música e no futebol, foi uma altura que eu estava interessado também em marketing digital, em redes sociais, criação de marcas, e fui parar a um trabalho que era porta a porta. Ou seja, fui vender contratos, na altura contratos de eletricidade, porta a porta, Sim. e levou-me de certa forma para uma vida diferente, totalmente diferente. Na altura, quando entrei, tinha 19 anos e dos 19 aos 25 fiz a minha carreira toda em vendas. Portanto, comecei com os contratos de eletricidade, até que depois entrei também nas telecomunicações. Há 2 anos criei uma empresa que fazia de eletricidade, de internet e de água para os estrangeiros, quando eles vinham morar Ok. cá. Sim. A pessoa a quem recorriam para tratar dos serviços nas casas novas deles. Cerca em outubro deste ano 2024, apercebi-me que mantinha-me neste negócio das vendas e assim, principalmente pela parte financeira, pelo Sim, dinheiro, sim. porque não estava feliz, porque os contratos de Ok. eletricidade e internet. Mas essa
essa tua experiência toda que tiveste em vendas e também depois em marketing digital também te ajudou bastante para os dias de hoje para criares a tua própria empresa e criares a maneira como tu chegas às pessoas e para fazeres a tua publicidade, não é? Sim, até porque, pronto, a parte do marketing, sim, para as redes sociais e também para estratégias, como conseguir clientes e assim. A parte da venda mesmo ajudou-me bastante, na leitura, das expressões faciais, do corpo, na leitura, no tentar perceber o que é que o cliente, neste caso, estaria a pensar, estaria a gostar, se não estaria a gostar. Isso foi uma grande escola. O Porta a Porta foi a melhor escola que eu podia ter para o resto da minha vida. Exato. E tu falaste agora em outubro de 2024, não foi? Sim, Mas, foi quando tu fizeste esta empresa, vamos falar hoje, não é? Este modo de vida. sim, Mas, exatamente. mas, mas a tua, como é que eu ia dizer, a formação e a ligação a tudo isto que vamos falar agora começou só mesmo em 2024 ou durante os anos anteriores já tinhas começado a tirar cursos e a perceber as coisas e aliares-te? É assim, antes de outubro, eu estive ligado à parte da espiritualidade por causa da minha esposa. Conheci a minha esposa na altura porque fui ter uma consulta de espiritualidade, foi assim que nós nos conhecemos, porque eu já tinha essa curiosidade. Nunca fui muito ligado à religião, eu sou batizado, mas nunca persegui mais nada dentro da religião, mas sempre acreditei muito em Deus, ou seja, à minha forma, sempre acreditei. Apesar de nunca explorar muito, nem nunca tentar perceber, foi mesmo quando conheci a minha esposa que comecei a entrar mais no mundo da espiritualidade, no universo, nas leis universais. Mas mesmo depois de a ter conhecido, depois ainda passaram mais 1 ano e meio, 2 anos sem eu fazer mesmo algo em concreto, como Sim, estou a fazer agora. Em outubro de 2024 foi quando eu comecei-me a perceber que andava sempre muito estressado, muito tenso, ganhei muitos problemas nas costas mesmo por causa disso, por causa do stress. A minha vida era só mesmo trabalho, eu ia de férias, ia para onde fosse, a minha cabeça estava no trabalho. E foi quando eu me comecei a perceber, ok, talvez este negócio, esta vida das vendas já deu o que me tinha para dar, já aprendi o que tinha para aprender. O que é que eu realmente gostaria de fazer? E a pergunta que me vem logo à cabeça seria trabalhar em algo, fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. sim, sim. Porque eu, eu não penso, eu sei, porque de certa forma eu ao longo que eu fui crescendo sempre dei por mim muito sozinho, sempre dei por mim a ter que ultrapassar os meus desafios sozinho, e de certa forma a minha ambição é poder ser esse alguém para as pessoas que estão a precisar que eu acabei por não ter. E daí o nome técnico ser o coach, mas eu ser muito mais para além de um coach, porque normalmente as pessoas têm o preconceito do coach é atingir objetivos e ganhar dinheiro e assim. Sim, sim, sim. Eu sou a parte do terapêutico é mesmo porque eu gosto de ir profundamente aos problemas e aos desafios das pessoas. Depois passei aqui por um processo desde outubro até agora, um processo muito grande de autoconhecimento, de inseguranças que eu tinha, de medos que eu tinha, porque eu já tinha tentado várias vezes ter criado páginas nas redes sociais de motivação, de ajudar as pessoas, mas de certa forma durava 1, 2 meses e por causa de inseguranças minhas e de medos acabava por me Sim, desligar. sim. Eu compreendo, eu também passei um bocadinho com isso também, a criar vídeos e no Facebook, a fazer canais também, para tentar chamar pessoas, assim como faço hoje em dia, e era realmente as inseguranças, e era eu próprio que acabava por desistir, não é? Porque, pronto, Sim, não era perseverante, e é assim a vida, não é? E é isso também faz parte do teu trabalho hoje em dia, também dares esse empoderamento às pessoas, não é? exatamente. Eu, por exemplo, posso partilhar a minha maior insegurança era o medo do julgamento, o medo do que é que as pessoas iam achar, o que é que as pessoas que, de certa forma, nem sequer tinham relação de amizade comigo, pessoas que eu conhecia na escola ou assim, eu dava por mim a pensar o que é que estas pessoas vão pensar de mim, ou o que é que vão dizer quando olharem para eu agora, para esta minha nova profissão, para eu fazer isto. Exato, exato, Então eu tive que passar por esse processo todo de só tenho que me preocupar com o que Deus acha de mim e a minha esposa. E, exato. e mesmo a minha esposa preocupo muito com o que ela diz, mas é Deus. E eu vou sentir sempre quando Deus vai me dizer estás no bom caminho ou quando não estás.
E pronto, mas isto foi um processo muito doloroso, muito duro, mas Claro, claro. Olha, e por essa altura, não é? Começaste e idealizaste a empresa logo como ela é assim, tinhas logo o que é que começaste, como tu disseste, só por ajudar pessoas primeiro, não é? Ias nessa parte, não era? sim, Começaste a pensar em ajudar pessoas, continua. sim. E na altura este projeto do Fábio, o Life Coach Terapêutico, o primeiro nome foi o Amigo Desconhecido, porque eu queria, de certa forma, ser o amigo dos clientes, e na altura era o desconhecido, porque foi naquele processo em que eu tinha medo de mostrar que era eu, que estava por trás do projeto. Sim, também, e também se calhar uma forma de que o amigo desconhecido podemos abafar Isso e mesmo, falar das coisas que, pronto, não estão dentro da família nem no nosso grupo de amigos, não é? isso mesmo, era isso mesmo. E também porque faltava uma confiança no início para eu me considerar um terapeuta, para eu me apresentar às pessoas como um terapeuta, então ficou o amigo desconhecido no início. Depois daí passou para o React, que ainda no TikTok ainda tem esse nome que ainda não consigo tirar, mas o React seria mesmo, o propósito seria para aquelas pessoas que caíram na vida, foram lá abaixo, e eu ser a mão que iria ajudar, digamos, a virem ao de cima novamente. Daí não o ERCT, mas sim o React. Sim. E o, E os nomes foram evoluindo, que agora é life coach, não é? Terapêutico, foram evoluindo também, consoante também foste tu evoluindo em modos de tratamento, não? De ajudar as pessoas. Isso mesmo, e não só, e também na confiança em mim e na confiança no que eu posso fazer pelas pessoas. E isso foi à medida que foi crescendo de um lado, também a minha visão para o que é o negócio, o que é o trabalho, o que é. Eu, eu não gosto, eu não considero isto o meu trabalho. Ainda não considerei e nem considero isto, o que eu considero mesmo é o meu propósito. E o trabalho era o que eu tinha antes. Isto não olho nesse sentido. Um, mas pronto, isto tudo para chegar aqui à parte em que cheguei ao Life Coach Terapêutico. Tive que andar a pesquisar um bocadinho o que é que poderia ser, digamos, vocação. É isso mesmo, Mauro, obrigado. Tive que pesquisar um bocadinho o que é que poderia ser o meu nome técnico, porque o nome, eu pensei em terapeuta, mas depois em terapeuta achei que faltava ali alguma coisa, e coach também não me identifica 100% só com o coach. Então, ao pesquisar, descobri aqui o Life Coach Terapêutico. E o que é o Life Coach Terapêutico? É a combinação de dois profissionais num só. Ou seja, é o Life Coach e o Coach Terapêutico. O Coach Terapêutico é alguém, é um terapeuta, é um profissional que se foca no presente e no passado. Ou seja, nós no presente temos comportamentos, temos sentimentos, temos emoções, que 99% das vezes têm uma origem e um porquê no nosso passado. E o meu trabalho aí com o cliente é irmos ao passado, tentarmos perceber qual é que é a origem, tentarmos perceber o porquê, e tratarmos e curarmos e perdoarmos o que há para perdoar no passado, para que no presente a pessoa passe, digamos, do negativo, de se sentir mal, para o neutro, para o se sentir normal, digamos. Depois aí é que entra a parte do life coach. O life coach é alguém que se foca no presente, e no futuro. E depois aí o que é que quais é que são os casos? Ou seja, eu como life coach eu vou ajudar as pessoas a definir objetivos, a seguirem os seus sonhos, mudarem de empregos, saírem de relações tóxicas, seja com familiares, com relações amorosas, seja com amizades, ou seja, é tudo o que envolva eu quero fazer isto ou eu pretendo fazer isto, é aí que entra o life coach. Portanto, isto é mesmo, digamos, uma combinação em que eu consegui, de certa forma, apanhar tudo do cliente, passado, o presente e o futuro. Exato. Depois, como é que eu faço isso? Eu tenho. Sim, sim. Como é que ferramentas usas? Como é que o processo mais na prática? Sim. Portanto, a minha visão, a minha forma de trabalhar é uma visão muito humanística e espiritual, ok? Não é só uma nem outra. A parte humanística tem a ver com a parte mental, os nossos pensamentos, é aí que eu me foco muito. Os esquemas de pensamentos que fomos criar, as crenças que fomos criando, as crenças limitadoras que podemos ter na nossa cabeça,
E depois a parte espiritual, digamos a minha visão espiritual, é através do universo e de Deus. E estas duas coisas, como é que eu trabalho? Como é que funcionam as minhas sessões? Eu utilizo muito a terapia cognitiva comportamental, utilizo muito o falar com o cliente, muito em base nos pensamentos. Novamente, se temos um pensamento, porque é que o temos, quando é que se criou essa forma de pensar, e tudo o que envolve o ter um pensamento. E depois eu utilizo algumas terapias para a parte emocional, ou seja, eu tenho clientes porque por estarem com a parte emocional muito afetada e muito negativa, eu não irei conseguir tão abertamente entrar na parte da mente. E então que terapias são estas que eu utilizo? Uma delas é o EFT. O EFT é clicar em alguns pontos-chave do nosso corpo e transmitir cá para fora, falar o que é que nos causa o stress, o que é que nos causa o transtorno, o que é que nos está a dar, mandar abaixo, de certa forma. A outra terapia que eu utilizo é a hipnoterapia, que é com a hipnose, e a outra terapia, a terceira, que é a minha preferida e é menos conhecida até, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma terapia muito antiga já, foi criada no Havaí, pelas tribos na altura, e o Ho'oponopono é uma terapia focada no perdão, na cura e no perdão interior. De certa forma, ouvirmos ali uma espécie de mantra, com uma Eu música. conheço, Fábio. Eu Conhece? conheço o Fábio Ho'oponopono, não é? Eu te amo, eu perdoo, eu te amo, e coisas assim, sim. E a gente vai repetindo aquilo e vai interiorizando e vai chamando a nós o perdão e vamos amansando o coração e essas terapias, não é que tu falas, mais em termos espirituais, não é? Tu usas. Do espírito, exatamente, Sim, do sim, nosso sim. espírito, é isso mesmo. Porque eu acredito muito que nós somos corpo, mente e alma. E muitas vezes as coisas podem acontecer na nossa mente e vão afetar o nosso espírito, a nossa alma, que acabam por afetar o corpo. E eu tenho isso na pele, porque eu tive muitos problemas nas costas, mesmo por causa disso, porque a minha alma não estava a fazer o que era suposto estar a fazer, a seguir o seu propósito. A minha cabeça não estava bem porque não estava satisfeito, não estava pleno, e isso depois afetou o meu corpo. Então é por isso que eu digo que a minha visão é muito humanística, mas Sim, sim, sim. Falas de nós fazemos no dia a dia, mesmo no nosso nível profissional, fazer qualquer coisa que a gente gosta de fazer, não é? Que a gente ama fazer, porque senão, passado os tempos, com o desenrolar do tempo, vai criar confusão na mente, também não vamos ser capazes de ficar bem e no corpo vamos ganhar essas doenças. Tudo está conectado. Porque as isso, doenças começam na parte espiritual, não é? E na parte mental. isso. Muitas delas, ou a maior parte delas, exatamente. Depois, como é que eu funciono em termos mesmo das sessões? Eu, quando tenho um cliente novo, eu dou sempre, digamos, as sessões de diagnóstico, que são as primeiras duas sessões. Nestas primeiras duas sessões, eu ouço o cliente, tento perceber os problemas, mas no final de cada sessão destas duas, eu já dou, de certa forma, um diagnóstico, eu já dou alguma ferramenta, já dou alguma solução para o cliente. Portanto, não é aquelas sessões que às vezes as pessoas têm com psicólogos, ou mesmo, especialmente com psicólogos, que é só falar aquelas primeiras sessões e o terapeuta que está lá do outro lado a ouvir. Não, eu sou muito interativo com o cliente. Depois da segunda sessão, eu apresento, digamos, um plano de tratamento com os X sessões que será preciso para atingirmos os objetivos que eu e que o cliente, principalmente que o cliente está a propor. E depois... Isso tem sempre duas fases, não é? Porque consiste sempre em duas fases. Primeiro na resolução dos problemas ou de melhorar o campo mental e melhorar a pessoa em si, e depois projetar o futuro, não é? E objetivos e realizações e rotinas, talvez também, não é? Para a pessoa diariamente ir fazendo para criar então uma nova mentalidade e um novo ser quase. Sim, isso mesmo, porque é muito complicado e praticamente impossível alguém se conseguir focar no seu futuro, alguém conseguir atingir objetivos quando tem a parte, digamos, do passado por curar, por tratar. E se nós não estamos bem, como é que nós vamos sequer querer ouvir vídeos motivacionais? Como é que vamos querer ouvir que temos que atingir este ou aquele objetivo? Exato, exato.
Não, eu fui-me apercebendo isso também com o trabalho, porque no início eu estava a colocar aqui muitos nas minhas redes vídeos e assim motivacionais e cheguei a essa conclusão. Alguém que esteja a passar por uma depressão, alguém que esteja mal emocionalmente, ele não vai querer ouvir vídeos de que tens que ter vontade para fazer isto, ou tens que fazer rotinas, ou tens que acordar cedo. Claro, claro, Fábio, eu acho que isso faz parte, não é? Que tu que és novo ainda e na empresa muito mais novo ainda, não é? E vais-te a perceber, já te apercebeste isso, não é? E com certeza que daqui a 20 anos, quando a empresa tiver 20 anos, que vai estar de uma forma muito diferente e que esse processo desses 20 anos é que te fizeram e os erros e aprender coisas novas para te tornar cada vez melhor, não achas? Acho que sim, acho plenamente que sim. Pronto, já expliquei aqui um bocadinho o que é que eu faço e como é que eu faço. Antes de Olha, ir mas falaste um bocadinho mais em relação aos traumas, não foi do passado e das resoluções. Como é que é mais em relação às metas e empoderar a pessoa dos objetivos, não é? sim, portanto, os objetivos têm muito que se diga. Geralmente as pessoas quando acham que não estão a conseguir completar algum objetivo ou atingir algum objetivo é por causa da procrastinação ou porque não são disciplinados. A minha visão e o que eu faço, o que eu mostro ao cliente é que pode existir muito mais do que isso. Primeiro, para atingirmos um objetivo, temos que definir os subobjetivos. Primeiro, antes de sequer definirmos os subobjetivos, temos que saber qual é que é o chamado meta-objetivo. O meta-objetivo é para quê? Para que eu quero atingir este objetivo? É um porquê financeiro, é um porquê emocional, é um porquê que é o meu propósito. Isso é a primeira coisa a definir e às vezes parece uma coisa tão banal e tão simples, mas é a coisa mais importante. Perceber o porquê que eu quero atingir aquele Porque objetivo. isso é que isso que nos move depois, não é? É todo o Exatamente. processo. É. E depois é muito importante definir metas dentro desse objetivo. Ou seja, eu posso ter um objetivo de eu quero mudar de emprego. Esse é o meu objetivo. Porquê? Porque não me sinto bem, não me sinto feliz, não me sinto realizado aqui dentro deste emprego. Ok. Qual é que é o primeiro passo? Qual é que é a primeira meta? Será tentar perceber que outro trabalho é que eu posso fazer? Será falar com o meu chefe e dizer que não estou contente e quero sair? E então é muito importante estas metas, porque às vezes uma pessoa pode colocar o objetivo e depois pode desistir E nunca fazer nada, não uma é? semana e depois na cabeça deles podem achar, dos clientes, das pessoas, podem achar que desistiram porque não estavam a ter progresso nenhum. Enquanto se definirem estas metas, conseguem acompanhar muito melhor o seu progresso, se estão a conseguir, se não estão a conseguir. Estou a entender, em vez de programar uma meta logo maior e criar outras metas mais pequenas para a pessoa realmente ver e um processo que assim vai por etapas e vai se empoderando também a ver, não, já fiz isto, já consegui isto, pensava que não conseguia, portanto eu vou conseguir também chegar lá mais à frente e fazer aquilo que eu quero. É isso mesmo. E depois ainda existem outras coisas que é, por exemplo, um objetivo a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por exemplo, dar aqui um exemplo do que eu faço. O meu objetivo a curto prazo, por exemplo, será começar a mostrar o meu conteúdo e a forma como eu trabalho para o mercado inglês ou para o mercado norte-americano. Então começar já a trabalhar isso. O meu objetivo a médio prazo pode ser ter um canal de YouTube e fazer podcasts. O meu objetivo a longo prazo, digamos, a minha visão, o meu objetivo maior, Geral, sim. sim, poderá ser dar palestras. Ir às escolas secundárias e dar palestras. Esse é o objetivo, digamos, que eu hoje consigo ver que é o meu objetivo maior. E depois, Entendo, estou-te a perceber. E para isso começas um processo para te habituares também, para teres também a bagagem para conseguires fazer isso, porque muitas vezes a gente pode querer o objetivo e não estamos ainda preparados para o fazer e para conseguir realizar, não é? sim, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu vou-te ser sincero, este objetivo final, se me aparecesse uma palestra amanhã, eu sei que era capaz de ir lá fazer. Só que Pois, como tenho passinhos mais pequenos, ou seja, degraus, gosto muito de falar em degraus e numa escadaria, tenho degraus que tenho que chegar lá primeiro antes de começar a pensar e trabalhar em ir às palestras. estou a Então, entender. é como, por exemplo, a palestra fosse o meu 10º grau, mas o meu primeiro ser definir melhor ainda como é que eu faço o meu conteúdo nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. Então é de grau a de grau, mas já sei que no final da minha escadaria, no meu último grau, vai ser este. Sim, estou a entender. Todos esses processos é que vão fazer com que a palestra depois seja realmente melhor e como tu queres e que seja, não é? Completa e tudo mais.
e a consequência de ir subindo o primeiro, o segundo e o terceiro degrau é depois o meu crescimento. É. Olha, essas sessões, portanto, esse acompanhamento do cliente que tu fazes é como? É semanal? É 2 vezes por semana? Sim, portanto, depende muito do caso. Casos mais agudos, mais graves, em que a pessoa está mesmo a sentir tudo à flor da pele, não é muito recomendado, mas eu tenho feito uma vez por semana. Quando as coisas começam a melhorar, de 15 em 15 dias. Quando já entramos, digamos, na segunda fase do plano, que é a parte do Life Coach, vou fazendo uma vez por mês, ou duas vezes por mês, é o que eu tenho feito agora e tem corrido muito bem. Depois, o que é que eu faço também? Eu não tenho só as sessões, ou seja, eu dou um acompanhamento sempre entre as sessões, desde mandar mensagem, como é que está, como é que não Sim, está, sim, sim. as pessoas enviarem mensagem: olha, Fábio, passei por isto, passei por aquilo, podes-me ajudar? Ou seja, não é só as sessões. Eu gosto mesmo de oferecer este acompanhamento, porque um cliente, quando começa comigo, não é só as sessões, ele vai entrar mesmo num processo, e então faz todo o sentido que eu o acompanhe em todo o processo. Não, e faz todo o sentido também, não é, Fábio, que a pessoa tenha uma intimidade contigo, não é? Porque ao fim e ao cabo vai partilhar contigo todo o seu passado, não é? Problemas, e vai partilhar contigo os seus sonhos, os seus objetivos, portanto, terá que haver também um acompanhamento mais, nem que seja por telefone, como tu dizes, por mensagens, que mais para a pessoa se sentir também acompanhada e que senão não se sente à vontade depois também para partilhar as coisas, não é? Sim, e há outra coisa que eu digo sempre, e o porquê também, um dos porquês deste acompanhamento é quando um cliente chega até mim e quer mudar algo na sua vida e diz para o universo que quer mudar isso, o universo vai enviar testes. O universo, ou Deus, vai enviar testes no sentido: ok, é isto que queres mesmo? É isto mesmo que queres? Ou será que vais já desistir? Ou seja, são testes mesmo para o cliente provar, não é para provar a Deus no universo, é para provar a ele próprio que realmente quer esta mudança, que realmente está preparado e é isto que ele quer na vida. E então estes testes vão aparecendo muitas vezes, e então o meu acompanhamento mesmo também é para perceber quais é que são os testes que o cliente está a ter, se está a conseguir ultrapassá-los, se não está, para eu também de certa forma conseguir dar aquela palavra de: o primeiro teste veio e a pessoa não conseguiu ultrapassá-lo. Dar aquela palavra de conforto: não faz mal, foi o primeiro teste, pelo menos já conseguiste a perceber que estás a passar por esse teste, a próxima vez vai correr melhor, não podes baixar já, porque isto é mesmo o processo de mudança, digamos, é muito complicado, tem muitos altos e baixos, e eu por acaso já tive E claro, alguns. e Fábio, e uma coisa muito importante, não é? Que tu, ao fim e ao cabo, tu não é, tu nem nenhum, é milagreiro, não é? E a própria pessoa é que é responsável pela mudança e pela sua cura, e isso é que é mais fundamental, e tu também, nas tuas consultas, de certeza que fazes incutir isso na mente da pessoa, não é? Que tu apenas vais aconselhar, vais acompanhar, mas que está tudo na mão dela, não é? Sempre. E ainda bem que falaste nisso, porque aqui outro tópico que eu queria. Eu escolhi aqui dois tópicos para falar um bocadinho, e um dos tópicos era as verdades absolutas. E eu digo sempre: é verdade absoluta, só tem Deus, mais ninguém. E então eu, quando estou a dar alguma sugestão, alguma ideia ao meu cliente, eu digo-lhe sempre: isto é uma opinião, é um conselho. Agora, o que tu podes fazer é pegar nesta opinião, nesta visão nova que eu te estou a dar, juntares com a tua própria e talvez fazer das duas uma só. Ou então ouves a minha visão, ouves a minha opinião e achas que faz sentido, e achas que é essa visão que tens que trazer para a tua vida, tudo certo. Mas és tu que tens que tomar essa decisão. Um, e isto novamente para falar das verdades absolutas. Eu, aqui no TikTok, no Instagram e no YouTube, às vezes vejo muita gente, seja do lado espiritual, seja do lado dos terapeutas, seja do lado dos psicólogos, ao falarem, falam de uma forma como se é como eles dizem que são as coisas. E eu não sou assim, nem gosto de ouvir pessoas a falar assim, porque é a opinião deles, é a experiência deles, é o conhecimento deles. E eu posso ter a mesma experiência que o comandante teve, mas termos uma visão diferente sobre essa mesma experiência, porque tivemos 25 experiências diferentes no nosso passado que nos fez levar a pensar e a Sim, ver de forma diferente. ninguém é igual.
Sim, e o que eu acho é que estas pessoas que falam como se o que falam fosse a verdade absoluta tem um bocadinho a ver com o ego. Eu neste processo todo trabalhei muito o meu ego, especialmente quando tinha a empresa das vendas, tinha o meu ego muito presente em mim e tive que o trabalhar muito porque, como já ouvi aqui alguém, as pessoas a falarem na tua live, nós estamos cá, amanhã podemos não estar, nós estamos cá, de certa forma, porque Deus nos permitiu a vir cá novamente. Então, Exato. quem somos nós para dizer que a pessoa tem que fazer assim porque é assim, porque nós dizemos que é assim? Sim, sim, estou a perceber. Cada um tem o Sim, seu livre-arbítrio e não devemos estar nem exatamente. fazer o julgamento. Eu tento fazer isso na live também, mas é muita mistura de pessoas e cada um vem com a sua ideologia e fala à sua maneira. Eu também tento aceitar a todos, faz parte, é tudo um processo, não é? Olha, diz-me uma coisa, como é que quem quiser te procurar e a tua ajuda, como é que pode te encontrar? Então podem me enviar a mensagem mesmo privada pelo TikTok, ok? Eu trabalho muito pelo WhatsApp, depois eu envio o número do WhatsApp e continuamos a conversa por lá. A minha sessão tem um valor de 25 euros e é 1 hora e 10. E antes de ter a primeira sessão, antes do cliente sequer fazer o primeiro pagamento, eu falo sempre um bocadinho. Ou seja, quero sempre perceber primeiro qual é que é a situação que trouxe, digamos, o cliente até mim e como é que eu poderei ajudar. E só aí, se fizer sentido para o cliente, é que marcamos a sessão. Eu faço sempre isto, gosto de fazer isto, porque de certa forma estou já a transmitir alguma confiança também ao cliente. Porque como eu falei num vídeo meu, e tu já falaste aqui também, as pessoas vão estar a dar um pedaço delas, vão falar sobre o seu passado, vão falar sobre os seus acontecimentos, as suas experiências, então faz todo o sentido elas terem a certeza Claro. ou ter quanto maior a probabilidade de terem certeza que é com esta pessoa que eu quero confiar, faz todo o sentido. Eu, se procurasse alguém, eu não iria procurar e marcar logo uma ação. Eu queria perceber como é que esta pessoa me iria conseguir ajudar. E é isso Sim, que sim, sim. eu E ganhar um pouco de intimidade e perceber, não é? Conhecer a pessoa. sim. Olha, sem referindo nomes, claro, não é? Podes contar-nos algum dos casos de tipo de pessoas, problemas é que procuraram e depois como isso causou alguma mudança nelas e o que elas conseguiram realizar mais tarde, só para a gente perceber, para poder comparar com alguns que tenham esses problemas na vida ou assim, para Sim, perceberem. sim, claro que sim. Eu até vou contar os melhores casos que tive, que foi Sim, sim. uma rapariga que foi apenas com uma sessão. hum, Porque os meus clientes não procuram só quando têm, digamos, traumas e Sim, depressões. Há coisas sim, que. não quer dizer que procurem só quando estão mesmo no fundo do poço, não é? Sim, sim, eu, por exemplo, tive aqui uma cliente que tive apenas uma sessão com ela, depois já tive mais, mas para resolver a situação dela foi apenas uma sessão. Foi uma rapariga que já era mãe, e estava junto com o pai, da filha, e estava junto já há algum tempo, e de há um ano para cá ela sabia dentro dela e tinha a certeza que queria sair da relação, que não estava feliz, que não era isso que ela queria para ela, que não era isso que ela queria para a filha, mas tinha muito medo, tinha muitos medos do que é que seria o futuro dela, como é que ela poderia fazer, e isto não é algo que seria há uma semana atrás, era mesmo há um ano que ela sabia, com todas as forças dela, que queria sair. Mas de certa forma estava bloqueada. E o que é que lhe estava a bloquear? Era a sua cabeça, os seus pensamentos, a forma como ela via o seu futuro, a forma como ela via o seu presente, estava-lhe a bloquear. E então ali a uma sessão, essa sessão até durou mais um bocadinho, foi 1 hora e meia, eu consegui de certa forma mudar, hum, ajudá-la a mudar ela própria, os seus esquemas de pensamentos, a forma como ela pensava, e ela, passado de 2 ou 3 dias, teve a conversa com o companheiro dela na altura, saiu da relação e neste momento, passado 1 mês e meio, vai sair da cidade onde estava, já encontrou uma casa nova e está super feliz, está super feliz. E porque eu depois eu faço uma coisa que é quando alguém me recomenda, eu ofereço uma ação, quando alguém me recomenda algum cliente. E de certa forma consigo acompanhar também com os clientes. Tive uma sessão com ela há cerca de 2 semanas e é muito gratificante ver que a pessoa. Exato. Sim, deve ser gratificante, deve. Sim, E outro caso, seja outro caso. tenho. Também aqui parecido a este era uma senhora também, uma rapariga, que era mãe solteira de 2 filhos, tem cerca de
37, 38 anos, já se tinha separado do pai e dos filhos há cerca de 10 anos, e na primeira sessão ela disse-me que sentia-se ainda apegada a ele, não o conseguia esquecer. E sentia que era isso que lhe estava a bloquear a vida, que não conseguia aproveitar o seu presente, que tinha falta de autoestima, que não tinha confiança nela própria, tinha ali muitos problemas na vida dela, e ela via como se o problema fosse o estar apegado àquela pessoa que se separou há 10 anos, e durante esses 10 anos sempre achou isso, que a vida estava bloqueada porque não, por causa dessa pessoa, porque de certa forma podia achar ainda que gostava dele, pelas palavras dela, ela achava que tinha sido o grande amor dela, então isso não lhe estava a permitir avançar para a vida. E tivemos, esta rubrica tivemos mesmo um plano de tratamento de 10 sessões, e agora, pronto, ela ali à segunda, terceira sessão deixou de achar isso, conseguiu-se desapegar de alguém que estava apegado há 10 anos, e agora é parte já, digamos, do life coach, que objetivos é que ela quer fazer, o que é que ela quer perseguir na vida, porque já não tem nada no passado a lhe bloquear. Outro caso que não seja assim, digamos, de relações e de pessoas. Tem um senhor que até que foi, pois agora ele enviou um feedback de um vídeo mesmo, dele a falar. Tinha, ele tinha ali alguns traumas, algumas experiências negativas no passado dele, que bloqueavam-lhe completamente. Ele estava muito em baixo, passava por muitas fases depressivas, não tinha vontade de ser ele próprio, não tinha vontade de tocar música, que ele tocava música, não tinha vontade de sair, de socializar, estava sempre em casa, estava mesmo depressivo. E depois as pessoas que estão aqui a ver podem ir ver, foi o último vídeo que eu pus, que é ele a dar o feedback dele. Já não se sente assim, ele está com uma luz e com uma energia que se vê mesmo nos olhos e na cara, está excelente. Ele conseguiu mudar a vida dele, conseguiu sair, digamos, do buraco. Eu apenas dei-lhe, digamos, a escada para ele subir, e ele hoje está fora desse buraco que estava, e está excelente. Está muito bem. Olha, uma coisa, esse trabalho que tu fazes também se pode aplicar a casais, para melhorar o relacionamento. Sim, sim. Tenho, por acaso, agora estou a ter o chamado terapia de casal. Estou a ter neste momento. Geralmente, quando um casal procura uma terapia de casal, eu faço sempre, digamos, a terapia de casal, mas gosto sempre também de fazer uma ou duas sessões individuais. Porque geralmente o casal, quando não está a funcionar, também geralmente pode ser que a pessoa, como indivíduo, tem coisas para tratar, tem coisas para resolver dentro dela, e é aquela expressão muito conhecida: se nós não estamos bem com nós próprios, como é que podemos estar bem com os outros? E então a minha terapia de casal é perceber o que é que está a falhar, o que é que está a faltar, que geralmente é a comunicação, é o saberem falar um com o outro, e perceber também individualmente quais é que são as crenças, o porquê das pessoas se sentirem, o porquê das pessoas exigirem, o porquê das pessoas se chatearem ou entristecerem com a atitude do companheiro. Eu queria só falar aqui mais de outro tópico, um bocadinho mesmo, que é muito importante também. Foi algo que eu pesquisei muito e estudei muito, porque tive que passar por isto, que é a nossa voz interior. E isto tem uma importância enorme. Muitas vezes as pessoas nem sequer ligam, mas a nossa voz interior, aquela voz que, quando nós estamos a fazer algo, quando nós fazemos algo errado, algo bem, que está aqui e que fala connosco constantemente, é muito importante, porque geralmente, e a maior parte das vezes, esta voz, não é em toda a gente, claro, mas esta voz é como se fosse o nosso pior inimigo. Ou seja, esta voz, quando nós fazemos algo de errado, em vez de nos puxar para cima, cai-nos em cima, exige-nos, diz-nos que não devíamos ter falhado, que não devia ter acontecido, e esta voz, quando nós fazemos algo bem, não nos sabe, digamos, de certa forma, puxar-nos para cima, dizer-nos: boa, estiveste bem, fizeste bem. E esta voz, nós mudando esta voz que nós temos cá dentro de nós,
como é que eu ia dizer? É um desbloqueador do nosso próprio potencial. Ou seja, por exemplo, há pessoas que não conseguem olhar para o espelho e dizerem tenho orgulho em ti. Isto falando mesmo para ela própria, dizerem tenho orgulho em ti. Passaste por um grande caminho, uma grande jornada e estás cá hoje. Passaste por tantas coisas, estás cá hoje. E estas conversas que eu recomendo toda a gente a ter com o espelho, a ter sozinhos, a ouvirem alguma música, conversar com nós próprios, é a melhor terapia que nós podemos ter, sem sombra de dúvidas. Um, é um processo muito grande e é passinho a passinho que nós conseguimos alterar esta voz, porque conseguimos. Ok, muito bem. Falas de autoestima também, não é? Da gente se empoderar também e falar ao espelho e tudo mais, e essas vozes. Ok, muito Sim, bem. sim, sim. Olha, já pensaste, ou se calhar até fazes isso, será este teu trabalho poderá ser aplicado em grupos, em empresas, em equipas de futebol, Sim. para empoderar essas equipas, esses grupos, a atingir melhores objetivos também? Sim, portanto, o meu hobby agora neste momento, eu sou treinador de futebol dos meninos de sub-7. O meu objetivo é continuar também no futebol, visto que já não jogo futebol Pois, como treinador, porque gosto. sim, sim. E o que eu também pretendo fazer diretamente no futebol é mesmo ser isso, ser digamos, o nome mais técnico para o futebol é um mental coach. Não só ajudar os atletas, porque novamente também passei por isso quando joguei à bola, os atletas a passarem os seus bloqueios que têm aqui dentro da cabeça deles, um, que muitas vezes é a razão por um mau jogo, ou um bom jogo, ou uma má temporada, é a própria cabeça deles. Ajudar Sim, os, sim. ajudar os treinadores a como lidarem melhor com os meninos, com as crianças, com os adultos e de certa forma também dar aquelas, digamos, palestras motivadoras antes dos jogos. Também já pensei em fazer isso para empresas, a parte motivadora e a parte até técnicas de vendas e como ser um melhor vendedor, mas isso é como eu voltei ali atrás, é um degrau, Sim, digamos. sim, sim, claro, é um Sim, processo. mas Mas sim. essa parte que falaste agora com as crianças nos clubes de futebol é até muito interessante, não é? Porque por aí também podemos estar a criar e ajudar as crianças a tornarem-se fortes psicologicamente e criar um bom caráter, não é? Sim, as crianças com que eu estou têm 6 7 anos e aquela expressão do pequenino é que se torce o pepino faz sentido para tudo e especialmente para comportamentos e para formas como as crianças pensam. Eu não tinha a noção, mas estas crianças de 6 7 anos têm muita frustração dentro delas. Ou seja, quando não conseguem jogar bem, quando os meninos não conseguem, os meninos da própria equipa deles não conseguem jogar bem ou não conseguem fazer alguma coisa bem. Hum, Estava aqui a ler o comentário e perdi-me. A frustração. Pois, é que não se deve olhar para os comentários. Digo sempre para não olharem para os comentários. E os meninos ficam muito frustrados Sim, e como eles ainda, nós às vezes adultos não temos inteligência emocional para saber lidar com frustração, aqueles meninos então também não têm, ou choram, ou claro. começam Eu como pai passei por isso, como o meu filho também gostava de lá jogar, e ele deixou de jogar porque realmente foi isso, foi frustração de ver que os outros eram melhores que ele não conseguia marcar os golos que os outros marcavam, e então achava que nunca iria conseguir e pronto, e não e queria aí, chegar porque sim, era aquela coisa, queria se sentir importante, não é? Queria, e não conseguia. e é aí que faz toda a diferença de um bom treinador, porque Sim, especialmente nestas idades, eu ser treinador de futebol é 10% do que eu faço. Eu sou 90% um pedagogo, um professor. exato, exato, mental mesmo, não é? Sim, sim, porque, por exemplo, e até o clube onde eu fui, eu já entrei em outubro, já foi um bocadinho, já não fiz, apanhei a pré-época, digamos, porque Sim, o treinador que lá estava não soube lidar ali com o menino por causa das frustrações e começava aos berros e tirava o jogo ou tirava-o do treino, começava aos berros com ele, não soube lidar com isso. Eu tenho, por exemplo, tenho ali um menino que ele é mais evoluído e desenvolvido que o resto dos meninos, então frustra-se muito durante o jogo.
quando os próprios jogadores da equipa dele não. Estou a perceber, já. Ele é muito bom, mas muitas vezes perde o jogo, se for preciso, porque ele é muito bom, mas... Sim, porque depois o que é que ele faz? Começa a ficar muito frustrado e começa aos pontapés com os meninos da outra equipa. Ou seja, esquece completamente que está ali porque gosta, porque é feliz, e só está a frustração domina totalmente a cabeça dele e começa a pontapés e de certa forma mesmo a fazer faltas mais feias. Claro, isso também é porque o ser humano e as crianças principalmente, não é? São incutidas com aquela coisa da competição, não é? E de quererem ganhar e tudo mais, não é? Eu não tinha noção, porque é a minha primeira experiência como treinador. Hum, e se for num clube de bairro, sim. Mas acho que existem todos os clubes. Os pais, não são todos, porque há pais excelentes, mas a maior parte dos pais é que acabam por criar tudo isto. É que acabam por criar o terem. Sim, a gente tem muitas vezes os pais fora do campo é que incentivam a violência e entram e ofendem os árbitros, e é um jogo de crianças de 7, 8 anos. Eu falo isto porque eu tive um filho também no futebol e sei do que tu falas, não é? Sim, e depois de certa forma, e tive já casos desses esta época, infelizmente, de certa forma os pais esquecem-se que estão ali pelos filhos, porque estão ali porque os filhos deles são felizes ali a jogar futebol, e de certa forma as frustrações que os pais têm durante a semana acabam por as largar ali num jogo de 40 ou 50 minutos com o árbitro, comigo, com o treinador da equipa deles, com o treinador da outra equipa, são capazes de chamar tudo e muitos pais são capazes de partir mesmo para a agressão, porque existem muitos casos desses. Mas também há formas de resolver isto, por exemplo, no Algarve, que eu sou algarvio, apesar de agora viver no Norte, no Algarve não existe competição até aos sub-9, sub-8, sub-9. Ou seja, o que eles fazem é jogos. Jogos amigáveis. Sim, não existe um campeonato, não existe pontos, é jogos. E isso tira logo uma grande pressão do. Mesmo assim, acontece à mesma. Mas pronto, já é uma medida boa por parte da Federação do Algarve para impedir isso. É, exatamente. Alguma coisa que tens aí para falar? Não, acho que agora passávamos para as tuas perguntas. Sim, tenho aqui umas perguntas, tenho aqui várias coisas, não é? Tenho aqui perguntas mais técnicas sobre o Life Coach, não sei se sabrás responder, não é? Que vou-me buscar à internet as perguntas também, Ok. não é? Eu já ouvi falar das técnicas como a PNL podem ajudar. Sim, a programação neurolinguística. Sim. Sim, O que eu sim, acabo por fazer um bocadinho as minhas sessões é mesmo isso. É o claro. pensamento com o comportamento, é o mudar a forma como nós falamos. Novamente, isto por acaso eu não tinha falado. As coisas que nós dizemos a nós próprios, mesmo que seja para fora, vamos fazer alguma coisa, eu não sei se eu consigo fazer isso. Isso já nos está a limitar. E então o PNL é um bocadinho disso, é mudar a forma como nós falamos, mudar o que é que nós dizemos, para que também o nosso pensamento acabe por mudar e depois o nosso comportamento também muda. Ok. Olha, e em termos de meditação, aconselhas ou não é uma coisa que estás muito ligado na tua... Estou muito ligado porque novamente o Ho'oponopono foi algo que me ajudou muito, bastante mesmo, e eu todos os dias eu tenho que ter rotinas, sou uma pessoa que a minha manhã tem que estar ali com rotinas, com coisas, digamos, para me programar, para eu ter a energia suficiente e para programar que o meu dia corra bem. E a minha primeira coisa que eu faço é uma música que se chama Handpan, é uma espécie de tambor, mas que imite, por acaso que agora estou a aprender a tocar, Eu conheço, handpan. Parece imite, um OVNI, não é que ele parece um OVNI? sim, uma nave, sim, é isso Sim, mesmo. sim, sim, exatamente. Sim, sim. E então eu todos os dias tenho que ouvir cerca de 40, 50 minutos, é a primeira coisa que eu faço de manhã. Ao mesmo tempo que vou fazendo ali uns alongamentos e uns exercícios de mobilidade por causa das costas, estou sempre a ouvir isso. Porquê? Porque isto novamente, o mudar, digamos, o nosso pensamento, os nossos esquemas de pensamento é um processo e eu tenho muitas vezes que acordo de manhã e às vezes estou mais com alguns medos, com algum pensamento mais negativo, com algumas inseguranças e então ouvir esse handpan, o que é que faz? Faz acalmar a minha voz interior mais negativa, faz acalmar a um ponto em que eu depois posso construir algo por cima disso. Ou seja, depois a partir daí já faço ouvir música, uma música mais motivacional, ou seja, primeiro baixo o negativo para depois construir o positivo.
Eu estou a entender, tudo estás a falar também, não é? Estás a falar, eu estou aqui a entender que trabalhas a tua questão energética também, não é? Tudo Sim, é uma energia, tudo é energia, e o que tu fazes é isso, com o Ponopono e tudo mais, e preparas, trabalhas a energia de manhã. sim. A energia, novamente, a parte humanística e espiritual, a energia e a minha mente, as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Isso. Exercícios, visualizações e afirmações positivas, também já falámos um pouco nisso, também diariamente também se aconselha às pessoas, não é? Sim, especialmente visualização é algo que eu faço mais quando estou a pensar nos meus objetivos, mas é algo, assim, sincero, não faço muito, mas as afirmações positivas sim. E como é que eu faço? Com o espelho. Falar, Fábio, tenho orgulho em ti, Fábio, tu vais ser capaz, coisas assim, afirmações positivas e não faço todos os dias, mas todas as semanas faço. Mas para quem até está num processo mais complicado, fazer todos os dias vai ser muito bom mesmo, vai ser excelente. Mas voltando ali um bocadinho às meditações, eu tenho uma visão um bocadinho diferente da Sim. meditação, porque geralmente as pessoas acham que meditação é estarem ali sentados. Normalmente quem pensa isto é quem não faz a meditação, é estar ali parados e sem vir pensamentos nenhuns à cabeça. A minha meditação é diferente, a minha meditação é ouvir alguma música relaxante e pensar, ou seja, pensar porque é que eu me sinto assim, esperar que venha algum pensamento e falar comigo próprio sobre esse pensamento. A minha meditação é tirar tempo para estar comigo próprio. Ok. Olha, como é que eu ia dizer? Quais foram os teus desafios, não é? E as tuas dificuldades para pessoas, não só no teu ramo de life coach, mas que saem do ramo mais profissional e mais mundano e querem abraçar assim um trabalho mais terapêutico, mais holístico. Quais foram as dificuldades que encontraste? As dificuldades que eu encontrei mais e que à partida também vai ser, não é para toda a gente, mas pode ser, é as inseguranças, os medos. Mas estás a falar mais de algo mais prático, mais concreto. Tudo, um pouco tudo Ok, também, e também no aspecto da pessoa preparar-se, não ok. é? Porque estes trabalhos, como tu estás a começar agora, penso eu, que depois em termos financeiros é complicado a pessoa ter depois uma base de clientes que consiga sustentar, não é? Devia se preparar antes, ou então já tem uma condição de vida que permita fazer isso, não é? Ou então fazer primeiro com part-time. E como é que foi a ti esse processo? Preparaste antes financeiramente, tiveste essa capacidade para poder agora estar nestes tempos do início da empresa com menos clientes, como é que isso se processa? Sim, portanto, eu acabei por vender a empresa que tinha, dos serviços para os estrangeiros, o que me deu ali alguma segurança para os primeiros meses. Isso foi bom, porque se não tivesse a parte financeira também digamos, vai ser ali um grande obstáculo. Pois, é isso. O que eu recomendo é, se tiverem digamos, um trabalho normal, é começarem a fazer as duas coisas É e exato. irem Um crescendo. part-time ao fim de semana, não é? À noite, ao fim de Irem semana. crescendo com redes sociais, irem crescendo, até que chega um ponto em que talvez já conseguem fazerem desse o vosso trabalho a tempo inteiro e talvez ter um part-time seguro, e até ao ponto em que já não precisam do trabalho do part-time seguro e seja isso. Ou seja, não Exato. passinho a passinho. Como tu disseste, tudo por objetivos mais pequenos, foi o maior, e também uma questão de autoestima e de acreditar, não é? Que é um processo, nada se constrói de um dia para o outro, e Sim, sim. principalmente se a gente não acreditar em nós próprios, também nunca vamos conseguir nada. Sim, mas o meu maior desafio, mas isto novamente fui eu, o meu maior desafio foi mesmo as minhas inseguranças e a minha falta, as minhas não, a minha insegurança e a minha falta de confiança em mim próprio no sentido de, porque relativamente às vendas, eu sou super confiante em mim, o que vier para mim, eu sei querer fazer um excelente trabalho, mas na altura, como nunca tinha feito isto a tempo inteiro, e às vezes Sim, nem sequer é tempo nenhum. E às vezes que eu tinha tentado criar as páginas e fazer vídeos, tinha acabado por desistir, tinha ali uma grande falta de confiança em mim. O que é que me ajudou também na falta de confiança? Foi os cursos, ter tirado cursos relativamente a isto. E ainda estou a tirar alguns, mas foi o ter começado e o ter começado a entrar e também o ter começado a ter clientes. Porque não pode ser só estudo e não fazermos nada prático, porque é com a claro, experiência também que vamos aprender e que vamos crescer. claro. Como é que tu começaste a angariar mais clientes? Foi nas redes sociais, foi com os amigos, foi publicidade que fizeste aí na zona em que tu moras?
Sim, foi redes sociais e foi de certa forma dar sessões gratuitas a pessoas da minha família ou Ok. amigos. Passasse depois a palavra também, não é? E para mostrar o trabalho. Sim, porque eu tive uma frase, conheci uma frase que faz todo o sentido. Antes de começarmos a ajudar os de fora, começa por os de casa. Ajuda os teus primeiro. E foi isso que eu fiz. Ok. Como é que achas que esse teu trabalho, essa tua empresa poderá evoluir? Acho que vai evoluir bastante. Eu tenho a plena confiança hoje, tenho a plena confiança nisso. Isto vai ser a minha vida, vai ser o que eu vou fazer. E a minha visão é que um dia consiga dar palestras, consiga falar da minha experiência, consiga falar destas coisas em concreto, da voz interior, da nossa mente, para muita gente mesmo. E essa é a minha visão maior. É isso, é dar palestras enormes. E um dia, estas 40 pessoas, mais o comandante que estão aqui, um dia haverão de ver no meu arena a dar uma palestra. Deus Confio. queira que sim. Deus queira, ficaria muito feliz se isso soubesse e isso, não é? Nós temos que ficar felizes com o sucesso dos outros, porque é isso que nos atrai também ao sucesso e à felicidade. Sim, ainda bem que tocaste aí no sucesso dos outros. Uma grande dificuldade que vai ser para muita gente. Eu, felizmente, como já tinha criado, digamos, a empresa das vendas, já tinha passado um bocado por isso. As pessoas, o vosso círculo, as pessoas que vocês conhecem, amigos até, não esperem muito apoio dessas pessoas quando estiverem a dar o vosso primeiro passo, irem buscar algo na vossa vida. Geralmente vão obter muito mais apoio de desconhecidos do que pessoas que vos conhecem. Infelizmente. Não é toda a gente. As pessoas que realmente vos amam e que gostam a 100% de vocês vão vos apoiar. Mas é aí também que vamos descobrir quem que realmente nos ama e quem que realmente está connosco. Sim. Fábio, como terapeuta, não é? No geral, que conselhos me dás agora, assim, a pessoas que, para se empoderarem mais, não é? No geral, para suportar os seus problemas e o mundo e a vida não está fácil, não é? E cada vez temos mais preocupações e no geral e também no individual também não está fácil. Como é que tu achas que a pessoa no futuro, não é? Deve ter a visão de si própria para conseguir manter-se forte e melhorar? Então, o primeiro passo é olharem mesmo para dentro delas, perceberem o que é que está mal, perceberem o que é que está bem, perceberem se há alguma coisa para olharem para dentro delas, certamente há, porque nós estamos em constante evolução. O primeiro passo é olharem e o segundo passo é aceitarem. É perceberem, ok, tenho isto dentro de mim para curar, tenho isto dentro de mim para resolver e agora eu aceito que eu tenho que fazer isto. E depois o terceiro passo é entrar em ação. Não pode só ficar, ok, eu sei que tenho isto, sei que tenho que tratar e depois não fazerem nada, porque isso vai continuar igual. O terceiro passo é mesmo a ação. Dentro da ação, o que é que podem fazer? Uma das coisas é marcarem uma sessão comigo, mas sozinhas é tirarem tempo do dia delas para estarem com elas próprias sozinhas, seja com meditação, seja com irem ao mar, seja com irem à natureza e tirarem esse tempo sozinhas para que possam falar com elas próprias. Claro que vai haver coisas em que vão precisar de ajuda para resolver. Muitas coisas vão conseguir elas sozinhas resolver, mas há coisas como se livrarem do apego emocional de alguém, como traumas, há coisas aí que podem precisar de ajuda, mas há muitas outras que sozinhas as pessoas, com elas próprias, conseguem resolver. Sim, sim, muito interessante. Bom, tenho assim as perguntas mais ou menos acabadas, não é? Eu tinha aqui outras perguntas, mas não vou entrar por aí, que eram mais pessoais e tal. E como a gente só tem para aí 1 hora e meia, como tu pediste, eu vou pedir a todos que subam agora, que queiram fazer perguntas, e a gente vamos continuando aqui a conversar, não é? Ok, ok. E sessões a crianças, a jovens, também fazes particulares, pedirem, não é? Sim, faço. Imagina, eu com os meninos que eu treino no futebol acabo por fazer um bocadinho isso. Sim, 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 mas se um jovem quiser também, é sei lá, um jovem problemático, uns pais chegarem contigo com um jovem
que dá problema em casa. Tá. Para já o jovem tem que querer, né? Quando eles são rebeldes, também muitas vezes não se querem pôr direitos, não é? Sim, já tive, por exemplo, uma mãe que foi minha cliente que adorava e que fala muito com o filho para ter, mas ele não quer, não aceita que está algo mal com ele, não aceita que tem que mudar e se as pessoas não aceitam que têm que mudar, eu também não vou conseguir ajudar em nada. Ok, ok. Gratidão, Fábio, gratidão. Vamos aqui falar então com a Jack. Jack, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, está a gostar aqui do Fábio? Eu estou a pensar que ele é um ótimo especialista na área dele, como terapeuta. E eu sou uma pessoa que eu consegui auto me curar. Eu sofri de depressão 7 anos, porque eu fui criada por um pai narcisista. Enquanto eu não liberei o perdão para ele, eu não consegui levantar da cama. Boa. E há muita gente. Exato. E tem alguma pergunta a fazer, Fábio? Não, não tenho perguntas, não. Olha, mas era para subir para a pergunta. Vanusa, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Anusa. É um prazer, né? Já fiz terapia. Eu queria falar sobre o narcisismo. O que é que você me diz sobre... Porque, assim, cientificamente ainda não foi comprovado, né? A cura do narcisismo, na verdade, poucos falam sobre isso, né? Os profissionais. Você já atendeu algum paciente que tenha, né, seja narcisista ou algum paciente que esteja sofrendo na mão de um narcisismo? Como é o teu trabalho para curar ou a pessoa que tem o problema ou a pessoa que está sofrendo na mão do narcisismo? Obrigado pela questão, Vanusa, e boa noite. Não tive nenhum cliente que eu percebesse que fosse narcisista, mas tenho uma cliente até que está no plano de tratamento que o esposo é. E vai-se novamente ao que eu estava a falar com o comandante, que a pessoa primeiro, depois de se aperceber, ou primeiro tem que aperceber que é, tem que aceitar que o é, e se assim for, se ela aceitar que tem esse traço de personalidade, então tenho a certeza que o pode mudar. Se ela chegar ao ponto de aceitar que é narcisista, pois nunca irá o conseguir mudar. O que é que eu tenho falado com a esposa é não impedir ou não parar de dizer o que ela acha. Porque o que normalmente acontece, especialmente em relações amorosas em que o outro é narcisista, voltei aqui a ler o comentário, mas o que acontece muitas vezes em que o parceiro é narcisista, e geralmente quando são com esposas, as senhoras, as mulheres, elas param de dizer o que acham, elas param de dar a sua opinião, porque já sabem que daquele lado vai ser sempre a mesma resposta, porque já sabem que daquele lado não vai mudar nada. Então elas param. E o que é que isso depois pode acontecer? Elas param de se maquilhar, elas param de fazer algo que elas gostam, elas param de sair. É que é a essência. Diga aí. Elas perdem totalmente a própria essência. Por quê? Por causa deste companheiro narcisista. Justamente, é o que aconteceu comigo. Eu fiquei de cama 7 anos. Eu não tinha ânimo para levantar, para trabalhar, para comer, para fazer nada. Sim, mas, por exemplo, Eu vou chamar você de doutor, porque geralmente, né, são doutores. doutor, Mas, tipo assim, geralmente o narcisista, eu convivi com um, né, durante 4 anos, me libertei, graças a Deus, porque vi realmente que não tinha cura. E assim, geralmente os narcisistas, eu queria saber da sua opinião, como terapeuta. Os narcisistas, geralmente, eles sempre olham, nós somos culpadas, eles fazem isso porque nós fazemos que... Eu fiz isso porque você me provocou. Mas eles nunca admitem que são narcisistas. É isso? A razão que eu acho, na minha opinião, deles culparem sempre o outro por coisas que aconteçam, primeiro de tudo é imaturidade, é não serem, e desumildade, não serem capazes de olhar para dentro deles e admitirem que foram eles que cometeram o erro,
foram eles que fizeram mal. E isso está ligado à humildade, nós sermos capazes de eu errei, fui eu que errei, peço perdão por isso. Isso aí está a humildade e maturidade, na minha opinião. E a empatia, né? Dizem que eles não têm empatia, né? Sim, e não têm empatia e aí há a forma deles que tem que ser, o que eles dizem é que está certo e não pode ser da forma de mais ninguém. E é por isso que a mulher, neste caso estamos a falar que narcisista sendo um homem, a mulher acaba por ir perdendo a essência, ir perdendo o seu poder próprio, porque de certa forma está ali a lutar contra uma parede que não dá. E então depois o que é que acaba por acontecer? A mulher que está a tentar acaba por baixar em vez de ou vou-me embora porque já vi que não dá, vou-me embora, acaba por se de certa forma conformar, mas novamente isto é muito fácil falar, porque alguém que está mesmo a lidar com uma pessoa assim e que o ama é complicado, é muito complicado. Eu tive, durante esse tempo, eu voltei 5 vezes, me separei e ele vinha atrás, e me manipulava e eu voltei 5 vezes com ele. Agora, dessa vez, graças a Deus, eu consegui, né, me libertar espiritualmente e como mulher também, e acabou também acabou o amor, acabou tudo. Então hoje eu me sinto libertada, é como se eu estivesse presa numa gaiola e hoje eu me sinto liberta. Estou em paz comigo mesmo. Mas não somos inimigos, não. Eu sempre estou do lado dele, conversando com ele, mas infelizmente tá muito comum hoje em dia o narcisismo. Eu não sei, né, como chegou a esse ponto, né, do ser humano chegar a ter esse tipo de personalidade. Eu não sei como é que chegou a esse ponto. Ok, boa, boa. Gratidão, Vanusa. Pessoal, vamos subir para as perguntas, se ninguém quiser subir. Obrigada, viu, Fábio? Obrigada. Boa noite. É um grande profissional. Uma perguntazinha, não querem fazer? Perguntas ao Fábio. Fábio, eles só fazem perguntas, eu tenho aqui 14. Ainda é cedo para te ir embora, sabes? Só estás aqui há 1 hora. E pelo menos 1h30 eu tenho que te aguentar aqui, está bem? Sim. Ora, isto já são coisas normais agora, está bem, Fábio? As pessoas vão aparecendo para perguntas e a gente vai respondendo. Se não, vou fazer umas perguntas sobre temas aqui da live que a gente faz. Tu também és amigo aqui da live. Sabes que és sempre bem-vindo aqui à live. És convidado para falarmos de todos estes temas, alienígenas, pandemias, tudo mais. Eu pergunto sempre a opinião às pessoas que aqui aparecem. Muitas vezes pergunto em podcast também, não é? Mas agora já que subiram estas 3 pessoas, vamos ouvir o que elas têm para dizer. Depois a gente, qualquer coisa, vou-te perguntando por isso, está bem? Fábio, foi a primeira a chegar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Trabalho maravilhoso, viu? Prestigiando aqui seu trabalho. Eu gostaria de saber sobre o mal de Parkinson e essas doenças neurodegenerativas, né? Minha mãe, ela tem mal de Parkinson. E assim, pela ciência, né, não tem uma explicação ainda, né? Eles não sabem dizer como surgiu o mal de Parkinson, né? O que você teria para falar sobre isso? Vou ser muito sincero, Fábio. Não tenho muito conhecimento sobre o Parkinson ou como se pode curar. Exato. O conhecimento e a opinião que eu tenho é mesmo pessoal e o pouco que eu sei. E o que eu vi em vídeos, o que ajuda muitas vezes ao Parkinson é a erva medicinal. Ajuda a acalmar os tremeliques, ajuda a acalmar a agitação no corpo. Mas também não sei porquê. Exato, Fábio. É normal, Fábio, sabe? Fábio não sabe. É normal. Vamos passar aqui à Aura. Mas obrigado pela pergunta. Aura, boa noite. Obrigada pela pergunta, Fábio. Mas pronto. Olá, boa noite a todos. Boa noite, comandante. Boa noite, Fábio. Boa noite. Fábio, como eu costumo sempre dizer a quem vem a um podcast, muito obrigada. Obrigada por disponibilizares o teu tempo, o teu conhecimento e a forma tão tranquila com que transmites realmente aquilo que te dedicas. Obrigado. Eu pergunto, achas que finalmente encontraste o teu propósito? Sim. Claro que sim. Sem dúvida, certo. E saiu simplesmente pela forma como me sinto. É uma energia que eu acordo todos os dias às 6h30, 7 e vou-me deitar, acabo de trabalhar às 8 e sinto-me energia, sinto-me imparável, sinto-me como nunca, sinto-me vivo,
Acho que é essa a expressão. Ainda bem, Excelente. gratidão. E já consegues terminar o teu dia sem levar na mochila algum dos problemas que tratas com os teus clientes? Mais ou menos. Essa parte é complicada, certo? Sim, porque de certa forma há sempre uma história nova, uma realidade nova que nunca tinha conhecido, que às vezes é o suficiente para me deixar ali um bocadinho abaixo, a energia abaixo, mas desde a primeira vez que isso me foi acontecendo que eu fui arranjando, digamos, estratégias para me ajudar. Uma delas é Jesus. Falo muito com ele quando tenho uma sessão assim mais pesada, peço ajuda a ele, peço ajuda a quem quer que esteja lá em cima a guiar-me Boa noite a todos. para me ajudar, boa noite, Boa noite. para me ajudar a limpar, e de vez em quando faço um banhinho, descarrego, um banhinho de ervas, e todos os dias não posso ir para a cama sem tomar um banho de água quente, mesmo um banho normal. O banho de água quente ajuda-me a A relaxar. relaxar. Sim. Exatamente. Uma última questão, porque sei que há mais pessoas que querem perguntar. Qual é a área que mais te procuram? A nível sentimental, a nível profissional? Se tivesse que escolher uma, é quando se sentem depressivos. Quer dizer, isso acaba por ser como eles se sentem no momento. O problema original em si, muitas vezes, é a voz interior. É o que dizem constantemente a eles próprios, que acaba por bloquearem-se eles próprios. A chamada autossabotagem. Exato. Muito bem, Fábio. Gratidão por este bocadinho, uma vez mais. Gratidão, Aura. É um excelente trabalho. Gratidão. Dília, boa noite, Dília. Oi, muito boa noite a todos. Boa noite. Fábio, obrigada pela sua presença e pelo seu conhecimento. Engrandeceu bastante esta noite e vou-lhe fazer uma pergunta. Para além da sua PNL, que é aquele método que utiliza, tem outro método como, por exemplo, uma regressão? Isso entra na parte das terapias, da hipnoterapia, da hipnose regressiva. Isso são as terapias que eu utilizo para baixar, digamos, a parte emocional, porque o tratamento, o tratar mesmo, é a PNL, o falar com o cliente. Porquê? Isto é, digamos, uma visão minha e uma opinião minha. Porquê? Porque a hipnose vai ajudar e muitas vezes cura traumas e trata de problemas das pessoas, mas não é a pessoa a resolver o seu próprio problema. É alguém, de certa forma, a fazer a hipnose para que se desbloqueie isso. Eu gosto de dar esse poder às pessoas. As pessoas têm esse poder dentro delas, muitas vezes não acreditam, mas têm, de elas próprias conseguirem ir lá atrás, sozinhas, plenas e conscientes, de irem ao seu, de certa forma, ao seu subconsciente, às suas gavetas onde têm essas experiências todas guardadas, e curarem e tratarem o que têm para tratar. Então, o meu tratamento específico e principal é mesmo a PNL. Pronto, porque eu sou, portanto, tenho formação na terapia da regressão de vidas passadas. Por isso, como tudo o que falou faz também parte deste conjunto ao qual eu tenho conhecimento e trabalho, por isso eu lhe fiz a pergunta se eu utilizava a regressão dentro da hipnose. Portanto, a hipnose é uma coisa, a regressão de vidas passadas passa um pouco também a hipnose. Mas não é a mesma coisa. Sim, sim. Não, porque há também a PNL que se utiliza na regressão de vidas passadas, porque é o diálogo que nós temos com o paciente que vai levá-lo à situação onde existe a cura. Entretanto, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu conhecimento. Diga-me, como é que se chama? Dília. Dília, envie-me mensagem privada, porque eu sempre tive curiosidade em, não sei fazer, nunca fiz, uma regressão. Já lhe fiz o pedido de amizade e depois envio-lhe, porque é um sistema muito bonito. É bonito. E lá está, tem que haver confiança da parte do paciente, com o terapeuta para poder realizar, porque se não houver essa confiança, ninguém consegue. Não há ninguém que consiga. Então, é muito bonito esse sistema. Pronto, muito prazer em me ouvir. Cá está o pedido de apoio feito. Depois falaremos. Um beijo grande, obrigada. Obrigada, comandante. Beijo. Nada, até já.
Leonor, boa noite. Como estão? Eu fiz. Está tudo bem? Olá, tudo bem convosco? Tudo Boa noite, Passaram Leonor. bem o domingo todos? bem. Obrigado. Graças a Deus. Eu já fiz regressão há cerca de 5 anos atrás, na Liga contra o Cancro. Fui lá duas médicas e perguntaram-me se eu estava a tirar o curso de Reiki. Tirei o primeiro e o segundo, depois não segui, porque foi uma fase complicada da minha vida e eu não segui. Entretanto, convidaram-me para fazer Reiki a uma doente e eu fui fazer. E eu senti-me, ou seja, transmiti tudo que aquela doente tinha, passou para mim. E fiquei muito mal. Entretanto, elas ajudaram-me e meteram-me a mim na maca, portanto, na Marquesa, e fizeram-me a mim. E tudo que me fizeram aconteceu. Ou seja, tudo aquilo que, quando me fizeram a regressão, eu pensava que aquilo ia ser, desculpando o termo, uma fantochada, porque eu nunca tinha feito na minha vida. Eu tinha passado por várias experiências espíritas, várias outras experiências, mas esta eu nunca tinha passado na minha vida. E então vi-me no século 1500 e tal, era 1500 e tal, a cortar cabeças não sei aonde, era uma revolucionária com não sei quantos filhos, era uma alcoólica e era uma guerreira. Eu era uma... Não sei se era malfazeja, porque eu não chegar a essa conclusão. Depois tive outra sensação estranha, que não vou dizer o porquê, que é confidencial, e assisti à morte da minha mãe e do meu pai, que mais tarde veio a acontecer. E a partir daí eu tive medo da regressão. Tive medo. Tive uma má experiência, infelizmente. Fiz também a outra parte, que é a hipnose. Gostei mais, que era quando a doutora falava comigo. Essa parte para mim foi mais suave, foi mais calma, foi mais leve. Eu vinha a conduzir o meu carro, parecia que ia a conduzir. Eu fui hospedeira de bordo durante muitos anos. Parecia que estava no avião, assim, parecia que estava bem. Agora a regressão a mim fez-me mal. A mim fez-me mal. Foi uma experiência, infelizmente, muito negativa que eu tive. Porquê? Porque, se calhar, quer dizer, negativa, quer dizer, a regressão não tem culpa. Aquilo que os passos que eu segui, as dores que eu senti, e é engraçado, quando veio a acontecer os falecimentos dessas pessoas, eu já não senti tanta dor porque já tinha passado na regressão. Eu já tinha sentido essa dor na regressão. Foi mais suave. Não sei se me faço entender. Sim, regressão, como eu disse, não é algo que eu saiba fazer. Eu achei aquilo um pouco pesado para mim, no meu ponto de vista. Quanto ao Reiki... É uma pergunta, Leonor. Diga. Já é uma pergunta em questão, agora fez a partilha da sua experiência, não é? Mas Sim. Neste momento estávamos a subir pessoas para fazer perguntas ao Fábio sobre o podcast. A pergunta que eu tenho a fazer: qual é que acha que é a melhor terapia que eu deveria fazer para quem está a entrar na fase de um esgotamento? Um esgotamento por causa do quê? Do trabalho? Não, eu neste momento não estou a trabalhar, estou reformada e o estar parada e não sair de casa, não sociabilizar, prejudica a minha mente, ou seja, ela não está ativa como estava há uns tempos atrás. Portanto, a mente tem que estar ativa, suponho eu, tem que estar com objetivos. O que eu recomendava para a Leonor, e Obrigada. isso eu conseguiria lhe ajudar, a Leonor tem que, de certa forma, virar a página do seu livro e começar agora este novo capítulo. Ok. Começar o seu novo capítulo de agora estar reformada e o que é que vai ser agora da minha vida. E o que é que eu posso fazer, qual é que vai ser a minha nova rotina, o que é que eu ainda tenho para alcançar na minha vida, mas para isso tenho que fechar o capítulo, digamos, de se ter reformado, o capítulo do que é que fazia antes, e seria aí por aí, porque o que lhe deve estar a levar ao seu esgotamento é mesmo a sua cabeça, a sua mente, os seus Exatamente. Muito obrigada. Se quiser pode me enviar a mensagem, Leonor. Envio sim, obrigada, gratidão. Obrigado, boa noite. Gratidão, Leonor. Temos agora Gratidão. aqui, Jack, tem uma pergunta aí? Há uma coisa para a gente... Já estiveste Eu aqui? gostaria de saber que tipo de terapia que ele faz. Se é holística, se é radioanestesia. Assim, o termo técnico para o Ho'oponopono, o EFT, a hipnoterapia, é terapias holísticas.
mas eu não, digamos, novamente, 90% das minhas sessões é o PNL, digamos, o eu falar com o cliente, a abordagem sobre a sua mente e sobre os seus pensamentos. Então você não faz aquele, como que é o nome? Eu acho que você perguntou do pêndulo, foi isso que perguntou? Isso, do pêndulo, que é a Não, radioanestesia. Não. não. O Fábio é mais, pronto, já falou no início, a Jack não esteve aqui no o podcast todo. Está distraída. Então, mas Eu há uma posso, pergunta de alguém? Fábio, tem uma coisa, uma pergunta? posso perguntar mais uma perguntinha aqui? Sim, você nem fez a pergunta, acho eu. Obrigada, Fábio, obrigada, desculpe, não comandante. consegui ajudar mesmo, mas não tenho mesmo conhecimento para falar sobre o pântano. Ah, sim, eu achei que a PNL talvez, porque assim, a depressão, né, ela é uma, queria que você me, assim, a PNL ela trata esses distúrbios, essa depressão, ela age aonde? Você poderia me Não, dizer, eu me interessei muito pela PNL, eu não sei muito, né, sobre, sim, mas muito existe muito. interessante. Eu já vi que a Fábio é do Brasil. Existe muito conteúdo do Brasil a falarem sobre a PNL, mas, por exemplo, relativamente à depressão, e novamente é a minha opinião, é a minha visão, a PNL pode ajudar muito na depressão, porque geralmente a depressão teve uma origem, tem um porquê, ou vários porquês até. Nós, antes de entrarmos numa depressão, tivemos fases depressivas, tivemos fases em que podíamos estar melhor e que outras vezes estávamos mais depressivos, e existia uma razão dentro de nós, hum, uma razão dentro de nós para nos sentirmos assim, depressivos. E então a PNL vai ajudar muito em ir a esses porquês, em mudar a forma como a Fábio ou a pessoa que tenha a passar pela depressão vê esses acontecimentos, como os sente e a ir resolvendo essas coisas passinho a passinho, que depois a depressão também vai, de certa forma, vai se curando e vai o cliente tratando-a, digamos. Muito obrigada, Fábio. Gratidão. Lúcius, é a tua vez de fazer perguntas. Não estás a dormir, para não? Boa noite, Fábio. Boa noite. Obrigado por estar aqui, gostei muito de Pessoal, para ouvir. quem não sabe, o Luxus é segundo comandante desta nave. Hein? Ele pilota as naves, está em formação, está a aprender, cada vez está-se a formar mais, que é para um dia levar vocês também em viagens sozinho para a galáxia, que o comandante também tem que descansar, não é? Senão depois dá burnout. Sim. Então, primeiro vou fazer a pergunta do Sr. Rui, que não tem a oportunidade de subir. Só que é um bocado vago, ele escreveu-me o transtorno borderline, e eu não Borderline. sei o que é que o Fábio pode dizer sobre isso. Não, pede ao Fábio Parece para falar um muito... bocadinho sobre esse transtorno, o que sabe sobre ele e como podemos tratá-lo. Ok. Isso. Já tratou alguém? Muitas pessoas aparecem. Não, porque normalmente quem tem o transtorno borderline, de certa forma não o aceita que o tem. E normalmente o transtorno borderline são pessoas que se dirigem diretamente a psiquiatras, porque isso já entra mesmo, digamos, nas doenças mentais, e geralmente quem diagnostica, quem faz esse diagnóstico do transtorno borderline são e apenas são os psiquiatras. E geralmente quem o tem nem sequer recorre a psicólogos, e nem chega à parte dos terapeutas porque acha que é, de certa forma, com comprimidos, com o psiquiatra, que acaba por o resolver. Mas, novamente, através da minha visão, as minhas sessões, a minha forma de utilizar o PNL pode ajudar bastante. Ok. E a segunda pergunta é... Eu tomei antidepressivo durante 28 anos da minha vida. Sim, E tarja preta. sim. Tarja preta. É assim, Enquanto eu não perdoei o meu pai, eu não saí disso. sim, porque Entendeu? os comprimidos, a minha opinião, novamente a minha opinião sobre o tomar antidepressivos e comprimidos, em alguns casos pode ser bom, mas apenas em SOS, enquanto estão a fazer algum tratamento com um terapeuta, com um psicólogo, utilizarem comprimidos em SOS, porque a maior parte dos problemas está aqui.
E os comprimidos. Com certeza, mas eu só conseguia dormir se eu tomasse o bendito do remédio, senão eu não dormia. Sim, mas e também antes de você ir dormir, o que é que poderia estar na sua cabeça? Talvez alguma ansiedade ou stress, se ia conseguir dormir, se ia acordar no dia a seguir de manhã. Eram os traumas que eu tive na infância. Ou seja, o comprimido acabava por, digamos, calar, por diminuir o som desses Desligar a traumas. mente, Exatamente. desligar a mente. Comandante, eu posso falar mais de novo? Tudo o que você quiser. Obrigada, você é um gentil. Ô, Fábio, eu fiz uma terapia, né, com um terapeuta, tipo assim, tipo uma regressão. Eu passei, assim, na minha mente, a minha infância eu só lembrava de coisas boas, só coisas boas. É como se eu tivesse feito um bloqueio. Mas algumas pessoas da minha família, como as minhas irmãs, falavam, né, que eu tinha passado por isso, humilhações, aquelas coisas, né, de família, mas eu não lembrava. E aí eu resolvi fazer terapia. Ela usou, eu não sei se foi hipnose, né? E ela ficava atrás de mim com as mãos na minha cabeça, né? Não totalmente pegada. E tinha, tipo, como se fosse uma pedra, né? Um cristal. E eu comecei eu não entendo, assim, para mim foi uma coisa de louco. Eu comecei a lembrar coisas que eu não lembrava, né? De traumas, de humilhações, coisas que eu passei. Aí eu começava a chorar. Chorava mesmo, porque para mim aquilo ali era um absurdo que tinham feito comigo, eu criança, sabe? Até coisas de 4, 5 anos, até meus 15 anos, eu ter passado por aquilo. E assim, aí eu fiz simplesmente só 5 sessões, eu parei de fazer as sessões, porque eu estava começando a sentir sentimentos não muito bons por aquelas pessoas familiares que tinham feito aquilo comigo, né? Pessoas bem próximas a mim. Então, aquilo ali, eu me senti assim, não, vou parar, eu prefiro não lembrar de nada, prefiro, sabe, ficar mesmo, bloquear tudo e ter uma vida normal e continuar de bem com todo mundo, amando todo mundo, o que passou, passou. Mas, assim, você faz esse trabalho, Fábio? Da hipnose, sim. Talvez de uma forma diferente como lhe fizeram consigo. Mas especificamente do problema que a Vanusa me estava a contar, o que muitas vezes o nosso cérebro faz para nos proteger é, de certa forma, apagar ou adormecer memórias traumáticas quando estivemos em crianças, quando éramos muito pequeninos, porque existe aí uma grande fonte de sofrimento, então o nosso cérebro serve para nos proteger. O nosso cérebro, de certa forma, esconde-as tão bem na nossa cabeça que nós não nos lembramos, como a Vanusa diz. E a hipnose é boa para, de certa forma, desbloquear coisas que nós nem próprios sabemos que temos que nos possam estar a bloquear. Gratidão. Obrigada. Olha, Fábio, há bocado falaste nos tambores de panflauto que tocavas e que ouvias. Alguma música que saibas recomendar para se ouvir? Qual é que tu ouves de manhã? São várias músicas, eu ouço sempre o mesmo artista, que se chama Malte Martin. Eu vou escrever aqui... Escreve aí na relagem, estão a perguntar aí na relagem, estão pessoas interessadas. Podem agora ouvir nos primeiros tempos. Ô, Fábio, só uma coisa, quando eu estou... eu tenho problemas de insônia, né? Eu, às vezes, tomo remédio para dormir. Até por causa do meu problema de saúde, eu preciso dormir muito bem. Eu tenho CA, então preciso dormir muito bem. E aí, às vezes eu digo, não, hoje eu não vou tomar remédio. Aí eu vou no YouTube, né? E coloco músicas relaxantes, mas como hipnose. Não é totalmente a música. A música, ela fica no fundo, mas é uma voz, uma pessoa falando, para você ficar uma posição relaxante,
né? Deita, bota os braços de fora, ele ensina como botar os braços, as pernas, o pescoço e tentar esvaziar a mente. Aí ele vai falando, vai falando. Quando eu vejo, eu acordo de manhã, o celular ligado com a música e eu apaguei. É maravilhoso, meu Deus, é assim, incrível. Sim, Como a terapia, a hipnose nos ajuda, é incrível. sim, sim. É verdade. Não sei se foi o Nuno que estava a perguntar. Acho que sim, por causa quem. A música que eu ouvia, não era, comandante? Era o Nuno. Era no Alfacinha. Eu deixei aí no relógio, já comentei. Já vi, Malte, não sei o quê, Martin, Hans Pants. Martin, mas ele é só para ouvirem nos primeiros tempos, que depois é para começarem a ouvir as minhas músicas, que eu ainda estou a aperfeiçoar, mas Vais lançar esse é o ainda. nível dele. Luxus, tinhas mais perguntas, já que era? Mais uma, pelo menos? Eu tinha mais uma, sim. Para o Fábio. Sim, sim. Normalmente já ouvimos falar de pessoas que não querem sair do buraco. Então, eu queria perguntar ao Fábio, porque isso deve ser desafiante. Quando se depara com essas pessoas, como é que o Fábio consegue? E se alguma vez disse a alguma pessoa, peço perdão, já não posso fazer nada por si? Não, nunca aconteceu, mas já tive um caso em que as sessões tiveram que parar porque a pessoa não estava preparada, e era com uma depressão, ela não estava preparada para sair da depressão, porque nós começamos as sessões e foi o contrário, ela disse que estava totalmente pronta e disposta a falar o que tínhamos que falar, de certa forma ela vencer a depressão, mas à medida que íamos avançando com as sessões, não estava. E ela percebeu-se disso e tivemos que parar. E eu, com esta experiência, bastou-me ter uma vez para saber logo ali na primeira sessão, perceber se a pessoa realmente está disposta ou não. E se não tiver, eu nem sequer tento. Porque, novamente, se uma pessoa não quiser mudar, ninguém a consegue mudar. Nem ajudar. Ok. E o Fábio disse uma coisa, a pessoa não estava preparada para sair da depressão. Podia desenvolver isso? Sim, porque, novamente, na minha visão, a depressão, existem os porquês dessa depressão. E ela tinha ali uns porquês, assuntos familiares, traumas, em que ela não queria ir lá falar neles porque por causa tinha ali uma grande dor, tinha ali uma grande mágoa. Ainda não existia ali o perdão, uma situação com a mãe, por exemplo, e ela não tinha ainda perdoado a mãe, nem perdoado ela própria perante a situação. Então ela criava ali uma barreira em que impedia de falar naquilo, e aquilo era, digamos, o assunto principal para ela sentir-se depressiva e para estar numa depressão. Ou seja, ela não queria mesmo falar desse assunto, e depois de não querer falar desse assunto começou por não se sentir bem a falar dos outros, porque ou que chorava, ou porque sentia-se enraivecida ou chateada, e não conseguia ajudar. Porque o nós chorarmos, o nós ficarmos chateados quando vamos tocar em assuntos é perfeitamente normal. E se vamos entrar, digamos, neste processo, isso vai acontecer. Mas é sabermos que, sim, exatamente, não conseguíamos mexer na raiz do problema. Não conseguia e não queria. E não queria. Desse modo, o que estamos a dizer é que as dores têm que ser vividas. Sim, a expressão que eu gosto de utilizar é decisão é que nós queremos tomar. Sentir a dor durante uma vida inteira, mesmo que seja de forma pequena, porque não abordamos, não tocamos nela, mas ela afeta-nos nas nossas áreas, e sentirmos uma vida toda, ou irmos lá, olharmos frente a frente, como eu digo, frente a frente ao touro, frente a frente ao obstáculo, ao trauma, doer o que tiver a doer naquele momento, naquela fase, e depois curarmos. O que é que a gente prefere? E há pessoas que preferem não abordar o touro, não abordarem o obstáculo, e ele, de certa forma, estar ali um bocadinho adormecido o resto da vida. Mas as pessoas às vezes não conseguem perceber o
os problemas futuros que isso pode dar. Doenças, problemas no corpo mesmo, doenças mentais, doenças físicas, doenças de saúde. Eu Ok. desenvolvi vários problemas de saúde. Eu desenvolvi gastrite, problemas na coluna, vários problemas por causa do meu psicológico. E eu só me libertei depois que meu pai faleceu, infelizmente. Ô Fábio, qual é a diferença do tratamento do terapeuta para o psicólogo quando a pessoa está já no nível de depressão, já no nível de suicídio? A diferença é assim, eu tenho muitos clientes que antes de chegarem até mim tiveram contacto com psicólogos, tiveram sessões com psicólogos. Na minha página até tenho feedbacks de pessoas mesmo a fazerem essa comparação. Uma grande diferença é que o terapeuta, o psicólogo, normalmente, não sei se são todos, mas normalmente não oferece o acompanhamento, o apoio fora das sessões. Ou seja, é só na sessão que vai ajudar, é só na sessão que vai falar. A diferença que tenho comigo para isso é que eu dou o acompanhamento fora das sessões também. Especialmente nesse caso que a Vanusa falou, do suicídio, dos pensamentos suicidas, é fundamental. Uma pessoa estar a passar por essa fase e estar num dia em que esses pensamentos vêm à cabeça, poder ligar e a alguém que sabe que lhe vai ajudar, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então quer dizer que você acompanha o paciente até mesmo em casa, assim, você liga para saber como é que está o dia dele, né? Como é que está a cabeça dele, a mente dele. Sim, o que eu faço, eu tenho diferentes níveis de acompanhamento, ou seja, tenho do nível, porque eu cobro um valor por este acompanhamento, mesmo que seja pouco, eu cobro um valor, porque, e vai desde o nível 1 até o nível 3 ou 4, que há um acompanhamento que possa ser 1 ou 2 vezes por semana, até o acompanhamento que é todos os dias, que estou em contacto com a pessoa, tem um horário E mais... depende também do grau também, né, do problema, né? Exatamente, porque um acompanhamento de alguém que esteja com pensamentos de suicídios, para mim, como pessoa, vai-me afetar muito mais, vai-me retirar muito mais energia, vai requerer muito mais de mim do que alguém com alguém queira atingir um objetivo, alguém queira mudar de trabalho. Gratidão, gratidão. Obrigada, Lúcio, Fábio. mais uma pergunta, que é para a gente também dispensar aqui o nosso Fábio. Ok. Fábio, e para tratar vícios? Ajudas a tratar? Não. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se eu puder. Está bem, a gente já faz rápido, deixa eu responder esta. Não é de não ajudar, o meu não foi porque nunca tive ninguém que recorresse até mim para tratar vícios. Depende dos vícios. Eu acho que nem todos os vícios são iguais. Existem vícios que nós os temos, às vezes por algum motivo em concreto. Ou praticamente todos existem um porquê de termos esses vícios na nossa vida. Mas há vícios que acabam por... Como é que eu posso dizer? Existe, digamos, de um nível ao outro, vícios, por exemplo, há pessoas que são viciadas em pornografia. O porquê desse vício não vai ser um vício de droga, não vai ser um vício de vida. O tratamento aí, a forma que eu me poderia ajudar é, primeiro de tudo, perceber o porquê que existe esse vício, como é que a pessoa se sente depois de recorrer ao vício. Outra vez, a PNL pode ajudar aí, mas a hipnose também. Ok. Fábio, tinha uma pergunta, Fábio? Rapidinho. Eu fiquei muito curiosa que você falou a questão de tratar as crianças também podem fazer a PNL? Sim. Legal. E o tratamento, e assim, o processo é melhor até neles ou é igual para o adulto quanto para a criança? Acho que é diferente. Normalmente as crianças não têm tantos filtros como os adultos têm. E depois também é diferente porque normalmente as crianças não percebem tanto os seus sentimentos e as suas emoções como um adulto consegue perceber. Portanto, acho que é mais desafiante, mas também pode em alguns casos ser mais gratificante. Ver aquelas crianças que
não são de carinho, que são muito problemáticas, perceber o porquê, ajudá-las e depois também ver a reação dos pais ao terem, de certa forma, às vezes dizerem que têm ali um filho novo, mas é o mesmo filho, só que diferente. Ok. Legal. Ok. Há mais alguma coisa? Ninguém tem mais uma pergunta? Então, Fábio, olha, vou-te agradecer imenso. Se quiseres agora ir descansar, e sei que acordas cedo, tens que ouvir o pão flauta de manhã. Por isso, gratidão imensa por teres vindo aqui partilhar a tua experiência. Foi bastante enriquecedor também falarmos destes temas diferentes, não é? Eu tento fazer isso, trazer sempre aqui ao podcast temas variados, não é? De vários tipos de crenças, e realmente deste tipo de conversa não tínhamos tido ainda. Gratidão também por teres vindo e uma boa noite para ti e um bom descanso. Eu é que agradeço e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer a toda a gente pelas perguntas que fizeram, pelas partilhas. Alguém que pense em marcar uma sessão, não tenha medo. Eu vou-vos conseguir ajudar. E é seguirem-me e enviarem mensagem para o meu perfil. E mais uma vez, obrigado a toda a gente por estar-me aqui a ouvir esta hora e meia. Não, obrigado a tu também por estares aqui. Vá. Obrigada, viu, Fábio? Bom descanso. Obrigada. Você é um grande profissional, viu? Obrigado. Boa sorte para ti, hein? Tudo bom. Boa sorte para a empresa e para ti, para o futuro. Igualmente, aqui com os podcasts e com as lives. Vá, gratidão, gratidão. Pois é. Então, Vanusa, mais um podcast. Está quase Sim, quase o seu. Está mais preparada? Hã? Está quase o seu. Também vem aqui em podcast, a Vanusa, não é? Tá pertinho, tá chegando. Olha, tem que me enviar o seu número, no WhatsApp para me enviar uma foto a sua. Ou então põe essa foto que você tem aqui. Eu mandei uma foto no WhatsApp lá no grupo. Eu não sei se você achar que aquela foto não dá, você me diz que eu mando outra. Está no grupo da Nave Mãe? Tá no grupo da Nave Mãe, eu mandei. Agora, se não. É porque geralmente eu não tiro muita foto eu normal. Sempre eu tô bem arrumadinha. Aí, se você achar que não tá legal, eu não posso tenho que mandar. deixar nada, a foto é sua, por mim tudo bem. Se você enviou é porque acha que está bem, eu vou usar. Eu mandei na Nave Mãe lá, mandei a foto. Está bem, gratidão. Pessoal, para quem não sabe, temos um grupo também da Nave Mãe no WhatsApp, não é? Onde partilhamos vídeos e outras coisas. Quem quiser aderir, está o link no perfil aqui do Alienígena, do comandante. É só carregar lá. Se não conseguirem aderir, podem mandar mensagem no privado ao comandante que trata do assunto, não é? Por isso, pessoal, acabou o podcast. Está aí o Eric aí, que é máquina também. Eric, o que é que achaste hoje? Eric também na falhas de um podcast, para não, amigo? Eu achei incrível hoje, assim como as pessoas anteriores, eles estão trazendo conhecimentos incríveis, assim, pessoas super interessantes, adorei. Né? Concordas que eu tento trazer sempre umas coisas diferentes, não é? Pessoal que vem falar de coisas diferentes, não é? Por isso é que a Nave-Mãe é interessante, acho eu também, porque se estivéssemos sempre só ligados a uma filosofia de espiritismo ou outra só de alienígenas, também estávamos sempre a bater na mesma tecla e o conteúdo também não era tão enriquecedor, não era? Isso aí. O comandante, eu gostaria Sim. de agradecer, né, vocês pela oportunidade que me deram, e eu queria elogiar aqui porque foi o pessoal muito organizado e bem organizado mesmo aqui, tá, sabe, com educação, já participei de Sabe o que é? Isto é uma nave militar, não é? Que a gente estamos aqui preparados para a guerra, andamos com o espaço e tal, e temos aqui reptilianos que às vezes aparecem e temos que combater, portanto tentamos ser organizados. E eu gosto de respeito aqui, não é? E que falam de cada vez e que a gente se entenda, porque o principal objetivo realmente da minha ideia de criar tudo isto é a partilha do conhecimento. E de todo o tipo de conhecimento que a gente possa encontrar. Mesmo que seja aquele que muitas vezes que acontece aqui, que a gente acha fora do normal e que acha que as pessoas são malucas por falarem daqueles tipos de conhecimento, mas são livres de pensarem como querem pensar, são livres de acreditar no que querem. E eu criei aqui um espaço em que dou liberdade a todos, portanto não distingue uns nem outros, nem positivos, nem negativos, nem os da luz, nem das trevas, percebem? É tudo apenas o conhecimento. E é disso que faz, acho eu, aqui este sítio interessante, e junto a isso
sempre o respeito, não é? E a aceitação de que o outro tem um conhecimento diferente, que é isso que tem vindo difícil de encontrar realmente, não é? Não só aqui no TikTok, mas também no mundo, não é? Quando tentamos juntar pessoas com conhecimento diferente, conhecimento de raiz, conhecimento profundo sobre crenças, não é? Acaba sempre por as pessoas baterem de frente e haver confronto. E é isso que esta nave-mãe tenta e tem um grande esforço para que não aconteça, apesar de estarmos sempre dispostos a que isso aconteça, não é? Pode acontecer, mas tentamos evitar, porque é isso que causa a desordem e a união, e é isso que eu não quero que aconteça aqui, pelo menos nas minhas lives, porque não quero criar um espaço onde as pessoas vão começar a criar energia negativa, de confronto uns com os outros. Nunca é a minha intenção e nunca vou permitir que isso aconteça. Portanto, sempre aqui como comandante, a intervir, a bloquear, a silenciar, a dar nas orelhas, se preciso, para que a linha e o voo siga sempre a mesma rota do GPS da nave-mãe. Quem não quiser, como eu digo sempre, fica à vontade de sair da nave-mãe, existem outras companhias aéreas, podem viajar para o espaço em qualquer altura, mas aqui tem estas regras, não é? Portanto, bem-vindos e sintam-se bem aqui. Quem está aqui para subir? Portanto, acabamos o podcast agora, vamos abrir aos temas que os nossos queridos passageiros querem conversar, estejam dispostos a partilhar connosco, não é? Capitão, eu queria falar duas coisas. Primeiramente, eu queria lhe dizer que as suas perguntas foram magníficas, né? As suas perguntas para o terapeuta foi muito boa, tirou muitas dúvidas nossas, acredito, pelo menos minha. Foi muito boa as suas perguntas. E também eu quero dizer aqui para vocês que dia 9 é meu podcast, né? Eu tenho uma visão diferente de alguns. Vamos falar do quê, Vanusa? Vanusa, vamos falar do quê em geral, assim? Podemos falar de muita coisa, não é? Que a Vanusa tem muito conhecimento. Mas sabe que temos para 2 horas, só vamos falar especificamente do quê? Dormir a noite toda. Que a Dona Vanusa tinha dito que ele ia dormir a noite toda. E eu fiquei 2 dias sem dormir, não entendo. Então, eu vou falar sobre vida após a morte, mas também